específico só sobre a questão previdenciária, a questão do tempo de serviço, previdência em aberto, entre outras questões que envolvem a aposentadoria especial, a qual os agentes comunitários de endemias passam a fazer jus, ok? Chamar o menino do INSS, o gerente do INSS, para a gente iniciar rapidamente da questão da lei da insalubridade e a questão. Lembrar que esse tema precisa ser amadurecido em outro momento, tá certo? É extremamente relevante, não só a aposentadoria especial, mas as aposentadorias do regime geral de previdência, do regime próprio. Então fica com uma proposta, então vamos seguir aqui, e aliada ao fato de estarmos com uma proposta de emenda constitucional aí a 2007 em andamento, e que altera, que propõe, na verdade, alteração às regras que eu vou tratar aqui, mas estou tratando neste momento ainda das regras vigentes conforme a Lei 8.213 de 91. Então, a aposentadoria especial está lá disciplinada nos seus artigos 57 e 58 dessa lei, Lei 8.213 de 91, que diz que o trabalhador que exerce atividade em condições especiais que podem atingir a sua integridade física ou a saúde, que podem prejudicar a sua saúde ou a sua integridade física, ele tem direito a uma aposentadoria com critérios diferenciados aos 15, 20 ou 25 anos, conforme a exposição. Então, aos 15 anos seria, por exemplo, o mineiro do subsolo, aquele trabalhador, aquela trabalhadora que exerce atividade lá na frente de produção, a 100, 200 metros, 700 metros, enfim, de profundidade, certo? Mas os demais precisam comprovar efetiva exposição a agente nocivo, quais sejam físico, químico ou biológico, exposição a altas temperaturas, baixas temperaturas, poeiras, gases, enfim, ruído, uma série de agentes nocivos que eu não vou me delongar pelo avançar da obra. É uma aposentadoria extremamente vantajosa que protege o trabalhador, porque reconhecendo esse ataque à sua saúde e integridade física, garante 100% da renda, 100% do valor do benefício da sua média contributiva, tá certo? Mas essa comprovação do agente nocivo se dá perante o INSS através de um documento chamado PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, que é feito por quem? Pela empresa, no caso, é o servidor de prefeitura, pela prefeitura, através de um médico do trabalho ou engenheiro do trabalho. Mas a prefeitura não tem, contrata para fazer justamente, especificamente isso. Então esse documento PPP, ele não é um documento qualquer, é um documento que é um histórico laboral do trabalhador, de todas as atividades desempenhadas por ele, de todos os agentes nocivos aos quais eles forem expostos. Ele foi exposto no caso. O preenchimento desse documento é baseado num laudo técnico de condições ambientais do trabalho, LTCAR, que é a prefeitura, no caso dos agentes de endemias, de combate a endemias, agentes comunitários de saúde, a prefeitura é que elabora esse trabalhador, porque reconhecendo esse ataque à sua saúde e integridade física, garante 100% da renda, 100% do valor do benefício da sua média contributiva, tá certo? Mas essa comprovação do agente nocivo se dá perante o INSS através de um documento chamado PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, que é feito por quem? Pela empresa, no caso, o servidor de prefeitura, pela prefeitura, através de um médico do trabalho ou engenheiro do trabalho. Mas a prefeitura não tem, contrata para fazer justamente, especificamente isso. Então esse documento PPP, ele não é um documento qualquer, é um documento que é um histórico laboral do trabalhador, de todas as atividades desempenhadas por ele, de todos os agentes nocivos aos quais eles forem expostos. Ele foi exposto no caso. O preenchimento desse documento é baseado num laudo técnico de condições ambientais do trabalho, LTCAR, que é a prefeitura, no caso dos agentes de endemias, de combate a endemias, de agentes comunitários de saúde, a prefeitura é quem elabora esse LTCAR, ela pelo menos tem a obrigação de elaborar esse LTCAR, tá certo? Quais são os agentes nocivos, André? Onde é que eu posso achar esses agentes nocivos? Muito simples. Um ato do Poder Executivo é que disciplina quais são os agentes nocivos. Então é só ir lá no Decreto 3048/99, Decreto 3048/99, que lá vai estar dizendo quais são os agentes nocivos que dão direito à aposentadoria e o respectivo tempo, tá certo?
A comprovação é via PPP, como eu falei. Aí vamos lá. Existe um funcionário da prefeitura que contribui direto para o INSS e tem lá no seu contra-cheque INSS. Esse está elencado nessas condições que eu falei. Mas existe um funcionário de municípios que já tem um RPPS, não é isso? O regime próprio de previdência social. Exemplo, São Paulo do Potengi já tem o seu regime próprio, certo? Deixa eu ver aqui, São Gonçalo do Amarante já tem o seu regime próprio de previdência. Salvo engano, Macaíba já tem seu regime próprio de previdência. Enfim, vários municípios têm um regime próprio. E aí vem um problema, que aí naturalmente a assessoria jurídica vai tratar posteriormente. É que não foi regulamentada ainda a aposentadoria especial do servidor público. Este do INSS, apesar de ser servidor público, como a prefeitura não instituiu um regime próprio de previdência ainda, ele está sujeito às leis e às regras do INSS, então sujeito a essa lei 8.213. Mas a Constituição, do seu artigo 40 lá, diz que o servidor público terá direito à aposentadoria especial, desde que editada uma lei complementar federal que até hoje não foi editada. Então ficou o trabalhador do servidor público, esse do regime próprio especificamente, ficou no limbo, ficou sem essa proteção. E aí o Supremo recentemente decidiu que no que couber vai se aplicar a lei do regime geral, a lei 8.213. Ou seja, as mesmas condições do PPP, da exposição do agente nocivo, de forma habitual e permanente, aliás, não ocasional, habitual e permanente, ou seja, deve-se provar a exposição de forma habitual e permanente desse trabalhador ao agente nocivo. Então, em síntese, os agentes de saúde, comunitários de saúde e de combate a endemias, estando em regime próprio ou não, ou seja, contribuindo para o INSS ou estando vinculado a um regime próprio de previdência, estarão sujeitos às mesmas regras. Qual foi o grande passo que aí eu avalio? Foi muito positivo para a categoria. Foi o reconhecimento, realmente, do adicional de insalubridade. Porque o adicional de insalubridade, embora não obrigue, não condicione, não dê a garantia da aposentadoria especial, é um grande passo, porque é o reconhecimento de que este trabalhador, esta trabalhadora, está exposto a agente nocivo em algum momento de sua jornada. Então, o primeiro passo, como eu tenho acompanhado a história aqui hoje, né, com todo o empenho, a luta de vocês, e gente, é degrau a degrau realmente. O primeiro degrau foi esse, da insalubridade. E texto de lei, só outra lei para alterar, só outra lei para revogar. Enquanto não estava escrito, não tinha garantia nenhuma. Então, isso é uma grande vitória, sem dúvida nenhuma, do movimento. E aí, naturalmente, não existe, não é um movimento isolado, é um movimento encabeçado pela organização coletiva de vocês e, naturalmente, passa pelo sindicato e pelas confederações. Não tem outro caminho. O abismo que separa o trabalhador do patrão, o trabalhador de quem governa, é preenchido justamente pela organização coletiva dos trabalhadores. Não tenho dúvida disso. Então, recapitulando, a insalubridade não necessariamente dá direito à aposentadoria especial. A insalubridade comprova que aquele trabalhador, aquela trabalhadora, durante sua jornada de trabalho, está exposto a agente nocivo, motivo pelo qual faz jus ao recebimento desse adicional, essa indenização. Porque, gente, venhamos e convenhamos, a condição ideal é que a gente não recebesse essa coisa, insalubridade. Sabe por quê? Porque mostra que o empregador conseguiu eliminar todos os agentes nocivos da nossa atividade. Como eles não conseguem de jeito nenhum, aí é obrigado o legislador chegar e determinar que o empregador deve indenizar justamente por esse atentado à nossa saúde. Tá certo? Então o primeiro ponto é esse, que o adicional de salubridade é um passo. Agora, André, como é que se dá essa ponte entre o adicional de insalubridade e a garantia da aposentadoria especial? Esse é o grande X da questão. É que para a aposentadoria especial, a legislação previdenciária exige efetiva exposição a agente nocivo, devidamente comprovado e durante a jornada de trabalho, de forma habitual e permanente. Tá certo? André, por que o legislador fez questão de colocar no texto legal, no texto normativo, habitual e permanente?
para impedir que um desviado de função, que seja agente comunitário, estou dando um exemplo aqui, muito claramente, utilizando o contexto, que um agente comunitário de saúde que está em campo sujeito aos agentes nocivos, tenha direito à aposentadoria, mas que o trabalhador desviado que está numa atividade administrativa dita comum não faça uso desse benefício. Obviamente, nós temos a mesma categoria, mas dois trabalhadores com exercício de labor diferenciado. Um efetivamente exposto a agente nocivo e o outro desviado da função, exercendo, não vamos entrar aqui no mérito do porquê, mas exercendo uma outra atividade comum que não sujeita à exposição a agente nocivo. Motivo pelo qual essa comprovação se faz através de um documento chamado PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, que no PPP vai estar descrevendo o tipo de atividade, o histórico laboral desse trabalhador, o tipo de atividade, que tipo de agente nocivo ele está exposto, inclusive o uso do equipamento de proteção individual, o EPI ou o EPC, conforme o caso, tá certo? Então é preciso que a gente atente para essas questões, porque para todo direito existe uma obrigação, gente, não tem como correr, tá certo? Para todo direito existe uma obrigação, então a gente precisa estar preenchendo os requisitos necessários para fazer uso de determinado direito. Falei aqui do regime próprio, falei da comprovação, a relação de agentes nocivos, da importância deste LTK, é importante, e aí entra de forma vital o trabalho da entidade sindical e da assessoria jurídica, de exigir da empresa, neste caso equiparado seria a prefeitura, a elaboração do LTCAT, do laudo técnico de condições ambientais do trabalho, de exigir que os PPPs, no momento em que o trabalhador requer aposentadoria ou que o vínculo dele de alguma forma é encerrado, também é possível, de exigir que esse documento seja devidamente preenchido. Eu não conheço até hoje, uma prefeitura que tenha feito isso, tá certo? Então, como eu disse, como vocês mesmo já defenderam aqui, é um trabalho incansável, incessante, é um trabalho de formiguinha mesmo, no sentido de cobrar, aí via sindicato, via assessoria jurídica, que essas obrigações por parte de quem está pagando o salário de vocês, remunerando-os pelo exercício da atividade, que ele cumpra, que a prefeitura cumpra através de seu gestor. Lembrando que este PPP obrigatoriamente deve ser elaborado por médico ou engenheiro do trabalho. Necessariamente, médico do trabalho ou engenheiro do trabalho, ainda que o preenchimento seja por um preposto, mas a elaboração dele e do laudo técnico de condições ambientais do trabalho por esse profissional devidamente registrado. Inclusive o PPP, nesse perfil profissiográfico previdenciário, pede inclusive o registro do médico, o registro do engenheiro. Então, o histórico, que como eu disse, é um documento que posteriormente há necessidade de tratar com mais detalhe dessa questão, tá certo? Então, em linhas gerais, a aposentadoria especial se dá nesses moldes, seja ele servidor do regime próprio de previdência social, seja ele servidor do regime geral, ou seja, aquele servidor de uma prefeitura que não tem um regime próprio de previdência, ou aquele servidor de uma prefeitura que contribui para o INSS normalmente. E aí, quando eu entro em contribuição, um outro ponto extremamente relevante e delicado: o recolhimento das contribuições previdenciárias, o nível de sonegação, o nível de inadimplência, enfim, das contribuições dos trabalhadores. Senhoras e senhores, o responsável pelo fornecimento das informações das remunerações dos senhores e das senhoras é a prefeitura. Mas não se engane, todo trabalhador deve manter sua documentação atualizada. Todo trabalhador e trabalhadora deve manter sua documentação muito bem conservada. Porque por melhores que sejam os sistemas informáticos hoje, infelizmente, a gente se depara com vários agentes de saúde em vários municípios que eu trabalhei. Eu me deparei atendendo agentes comunitários de saúde que chegavam para recolher, para pedir o seu extrato do CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Quando a gente ia olhar, só tinha um vínculo, não tinha uma contribuição, não tinha uma remuneração informada. Então é muito triste isso. Então, sugestão para os senhores e senhoras: guardem a documentação que comprova a remuneração, guardem o contra-cheque, porque na falta de informação por parte da prefeitura, com esse contra-cheque devidamente conservado, sem rasura, a gente tem como alimentar as informações de vocês, tá certo? Não vou me dialogar, porque já estou percebendo que o tempo já se esvaiu, né? Então, agradecer pela oportunidade, dizer, gente, que
não há vitória, principalmente para o trabalhador, não há vitória sem dor, não há vitória sem luta. Então vocês estão no caminho certo, saiam daqui ciente, na certeza de que estive num evento, numa categoria combativa, uma categoria que está devidamente organizada e que tem um norte a seguir. E principalmente, um pouco na contramão do que eu falei no início da minha fala em relação ao momento de retrocesso que a gente porventura esteja vivendo. Enquanto algumas categorias estão mobilizadas, estão se organizando para manter direitos, eu percebo que os agentes comunitários de saúde e de combate a endemias estão se organizando para ampliar seus direitos. Então vocês é que merecem uma salva de palmas por isso, tá certo? Então, gente, muito obrigado. E aqui um recado, pelo conhecimento que eu tenho do tema, por ter sido dirigente sindical, não existe organização individual, a organização é coletiva. Daí a importância da entidade sindical. Não tenho procuração para falar em nome do COSO, nem tampouco em relação à confederação, gente. Mas trabalhador sozinho não vai a lugar nenhum. E não se engane, não é barato fazer movimento sindical, não é barato fazer militância. Daí a importância dessa contribuição. Todos têm que ter essa ciência, porque senão a gente não vai a lugar nenhum, tá certo? Boa tarde, boa noite, na verdade. Muito obrigado, estou